O que o sábado representa? No estudo de hoje, nós vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso e também sobre as bênçãos de guardar o sábado. E agora, Escola Bíblica. Está no ar mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. O programa Escola Bíblica tem alegria, o privilégio de estudar a Bíblia através das revistas Esperança, que nós produzimos aqui no nosso departamento de Escola Bíblica. Departamento de Escola Bíblica também que atende os nossos telespectadores com dúvidas sobre temas relacionados aí à Palavra de Deus e sobre o sábado. Então, se você tem dúvida, você pode ligar aí, no caso, no horário comercial, tá? Se você tiver dúvida, você pode ligar agora, deixar o telefone com o nosso atendente e aí o pessoal da Escola Bíblica vai fazer contato com você, tá? Nós estamos numa nova temporada, eu não falei do telefone, né? Mas deixa eu já dizer, nós estamos numa nova temporada estudando a revista Esperança na Mira da Verdade. Na Mira da Verdade é um programa que a gente tem aqui na TV que responde perguntas bíblicas e aqui a gente tem uma seleção das perguntas que mais foram feitas aqui durante esses 15 anos do programa. E elas foram divididas em temas. E a gente está estudando essa semana o tema do sábado. Se você deseja receber aí na sua casa a revista Esperança, na Mira da Verdade, sem nenhum custo, porque já a gente tem os nossos doadores mensais, os Anjos da Esperança, então eles já patrocinaram. É só você fazer contato com a gente. Pode ser pelo WhatsApp, é o 12982 44 44 49, 12982 44 44 49. Manda mensagem lá, eu quero, aí você vai receber um link. Se você quiser ali ajuda do atendente, só você ficar e aí o nosso atendente vai te ajudar, tá bom? Preencher o cadastro e receber aí na sua casa, tá? Ou você pode ligar direto para o nosso atendente até 11 da noite. Vamos lá, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Durante essa semana, como eu mencionei, estamos estudando os textos difíceis que às vezes algumas pessoas vão ler, né, que estão relacionados ao sábado. Vão ler, não entendem, ou às vezes algumas também usam esses textos para até defender as ideias, né? Tem uma visão, não guardo o sábado, por exemplo, no caso do sábado aqui, eu não, né, minha comunidade religiosa não guarda o sábado, daí eu uso esses textos para dizer, não, o sábado não é mais um dia para ser guardado. De todos os mandamentos, esse mandamento agora não é mais o mandamento que o Senhor deixou. Ou, como eu mencionei ontem, né, o sábado é só para o judeu. Não, a gente viu ontem, o sábado é para todo ser humano, é para a humanidade. E hoje a gente vai entender as bênçãos que a gente tem em relação ao sábado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para abrir Tua Palavra mais uma vez. Nos dê entendimento. Que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente. Eu suplico isso, eu clamo por isso. Que a gente tome uma decisão de fazer a Tua vontade. Por mais desafiador que às vezes seja, meu Deus. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Vamos lá, convido você a pegar sua Bíblia. Se você ainda não tem sua revista, pegue o caderninho, anote os textos, as explicações, todos os textos que a gente está usando estão na revista, depois você vai receber, mas é importante você anotar aí quais são esses textos e como você vai entender esse tema. Para entendê-lo é necessário considerar o... deixa eu voltar aqui, né, que eu passei muito rápido aqui. Aqui, ó, que é o estudo que a gente vai fazer hoje. Eu vou analisar um outro texto de Ezequiel capítulo 20, um convite de Deus para o seu povo, tá? Para a gente entender, né, o capítulo 20 do livro de Ezequiel, esse é um dos textos mais complexos e profundos da Bíblia que vão falar sobre o sábado, porque ele é cheio de simbolismo e lições do relacionamento de Israel com Deus. E a gente tem aqui
lições que são específicas para o povo de Israel. A gente falou ontem que o sábado não é só para Israel, mas a gente tem aqui lições específicas para o povo de Israel e como pode ser aplicado para a minha vida. Lembra bem, o Senhor deixou os mandamentos, aquele povo deveria contagiar as nações que viviam ao redor deles, eram nações idólatras que adoravam outros deuses, e aquelas nações, né, deveriam ser atraídas pela crença deles. Então, o que eles acreditavam, todos, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, não dizer falso testemunho. Toda essa expressão de leis que estavam baseadas, como a gente falou semana passada, no amor a Deus e amor ao próximo, deveria ser anunciado por eles para todos os povos. E quando a gente vai ler Ezequiel, capítulo 20, a gente precisa entender, né, todo o contexto, a gente deve considerar o contexto histórico, a situação do povo de Israel e a mensagem que o profeta Ezequiel está transmitindo. E quando a gente analisa esse contexto histórico, a gente percebe que esse povo, eles haviam se afastado daquilo que Deus havia colocado para eles. Eles haviam seguido o que as nações que viviam ao redor deles viviam. E por essa razão, Deus mandou profetas advertindo, orientando. E também por essa razão, porque esse povo se afastou do Senhor, eles acabam se dividindo em dois povos, tudo das 12 tribos, mas fica, né, 10 para o norte, 2 para o sul, 10 reinos lá, 10 tribos lá, 2 para cá, era um só. E aí, primeiro, o reino do norte cai através do poder do Império Assírio, e o reino do sul vai cair através do Império da Babilônia. Mas nesse período que antecedia e período no cativeiro, Deus levantou profetas como Ezequiel para dizer para o povo assim: voltem, o que vocês estão fazendo não está correto, eu vou restaurar a nação. Quando eles estavam no cativeiro. Isso é importante entender isso. Você que é um estudioso da Bíblia, eu vou analisar texto do Novo Testamento, por exemplo, amanhã. E aí é importante você entender o que aconteceu aqui, porque eles se afastaram, Deus os advertiu daquilo que eles tinham feito de errado, e o sábado Deus quer resgatar aqui. E quando o povo sai do cativeiro, eles ficam com tanto medo de voltar para o cativeiro, que eles acabam criando leis, estou adiantando um pouquinho para o de amanhã já, eles acabam criando leis, normas em cima daquilo que Deus havia colocado, como, por exemplo, normas em cima do sábado. Então, eles criaram regras, e amanhã a gente vai ver. E às vezes a gente vai ler um texto do Novo Testamento, parece que Jesus está transgredindo o sábado, parece que Jesus está anulando o sábado, e não é. Jesus quer voltar, quer que eles voltem à verdadeira essência. Mas, quando a gente lê Ezequiel, a gente vai ver aqui que o Senhor tem um propósito, e a gente vai entender esse propósito. O povo de Israel havia se afastado de Deus, como eu mencionei, praticando idolatria e desobedecendo os mandamentos divinos. E eu vou ler com você. Então, esse é o contexto do livro de Ezequiel e da maior parte dos profetas. Advertência. Tirei-os da terra do Egito, levei-os para o deserto, dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Homem, ser humano. Lembra que ontem a gente citou o texto de Marcos, capítulo 2, verso 27?
o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado é para o homem. A palavra lá no Novo Testamento, a gente tem aqui no Antigo Testamento a palavra se refere a ser humano, na língua original, e no Novo Testamento, que é outra língua, é o grego, né? Aqui a gente tem o hebraico, também se refere ao ser humano. Então ele está se referindo ao ser humano. Cumprindo-os, você vai viver por eles. Mas Deus está querendo dar mérito para aquilo que eles vão fazer. A declaração cumprindo, o homem viverá, não significa que a salvação pode ser alcançada, que é meritória, por meio de boas obras, mas sim que a qualidade da vida física e espiritual do crente nesse mundo está relacionado com a sua obediência a Deus, não como conquista, mas de relacionamento, porque o sábado, e a gente vai perceber, é uma dessas evidências. Os mandamentos é evidência de que eu estou ligado a Deus, estou fazendo a sua vontade. Agora verso 12, Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, então eu dei todas as orientações, eu dei tudo, sabe, eu dei os meus estatutos, mostrei o caminho, também eu dei para eles o sábado, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os separa e os conduz com um propósito. Eu dei o sábado para ser sinal entre mim e eles, uma marca que fizesse com que eles se voltassem para mim. Deixa eu dizer para ti, querido, se eles não tivessem abandonado o sábado verdadeiramente como ele é, e feito o que Deus havia dito, eles nunca teriam se afastado de Deus, eles continuariam vivendo em harmonia. Porque o sábado lembraria quem Deus era, qual era a origem, quem eles eram, por que eles viviam, por que eles tinham coisas, por que eles eram abençoados. Da mesma forma, quando eu desfruto do sábado, a gente vai ver na sequência, né? Eu me deleito, o texto de Isaías capítulo 58, versos 13 e 14, quando eu me deleito, quando eu desfruto do sábado, eu estou vivendo em harmonia. Era esse o propósito que o Senhor tinha. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem, viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Eles abandonaram, deixaram de fazer. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Eles eram para ser uma bênção para as nações. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Por quê? Porque eles rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados. Por quê? Pois o seu coração andava após os seus ídolos. Deixa eu parar aqui um pouquinho nesse texto, que quando a gente mergulha, deixa eu te dizer, quando a gente mergulha no texto bíblico, sabe? E a gente vê como Deus inspirou o profeta para escrever isso, o que Deus está dizendo para esse povo, a gente começa a entender aqui que o sábado, nessa referência específica, o sábado era para que eles olhassem para Deus como único e não adorassem outros deuses como as nações. Entende? E aí, a gente é tão envolvido com o cotidiano, com o mundo que a gente vive, e às vezes até com coisas boas, só que a gente é tão envolvido, tão consumido, que essas coisas a gente começa a idolatrar. E a gente chega no sábado e a gente comete o mesmo erro desse povo. A gente não desfruta mais o sábado. Estou falando agora para quem
talvez como eu, é um guardador do sábado. Eu sempre gosto de pensar que o sábado começa quando termina o sábado. Eu me preparo para o próximo sábado para ter aquele encontro quando termina. Mas sabe como é que a gente chega normalmente? A gente chega destruído, porque a gente foi tão consumido pelas coisas que a gente acaba idolatrando, e são coisas boas, como eu mencionei, é o trabalho, a correria, eu quero isso, que a gente chega no sábado, e o sábado não é mais esse dia de descanso, de parar, de eu ser abençoado. Eu só me desliguei, não trabalhei naquele dia. E não é isso, não é sobre isso. Entende? Por que aquele povo havia se desviado? Seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram. E eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Parece que o Senhor está falando para mim e para você hoje. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e praticai-os. Não ande, não se contamine com os ídolos, não pense que a sua vida é um fim em si mesmo aqui, com aquilo que você está fazendo. É isso que o Senhor está dizendo, e o Senhor está dizendo para mim e para você. Mas ande nos meus estatutos, praticai-os e olha só, e santificai os meus sábados. Trate esse dia como um dia separado, com um objetivo, porque não é só o separar. O santificar tinha um objetivo, que era qual? Que eles reconhecessem a Deus, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele repete o que está lá no verso 12. Eles servirão de sinal entre mim e vocês. O Senhor está fazendo esse apelo para aquele povo, porque eles haviam abandonado os propósitos do Senhor. Agora, isso é para qualquer um de nós, para mim e para você. E é claro que talvez estou falando para você que nem observa, nem guarda o sábado, mas você está vendo que o Senhor deixou que aquela seria uma marca entre Ele e o seu povo, para reconhecer que Ele é Deus, que minha sustentação está nele. E o sábado é esse reconhecimento que eu necessito, que eu preciso. O sábado não é apenas uma pausa física, também serve como um momento de renovação espiritual, um lembrete de que nós dependemos de Deus para tudo, como eu mencionei, a suficiência é só nele. Isso nos ensina que, assim como o povo de Israel, nós devemos separar um tempo para refletir sobre o que Deus fez por nós e descansar nele. Sabe? Aí você pode me dizer assim: pastor, mas eu devo fazer isso todos os dias. Eu devo buscar isso todos os dias. É isso mesmo, você deve buscar. Mas o sábado é o dia em que você se desligou totalmente. E aí essa parada do tempo é para dizer que o tempo pertence ao Senhor, de que as coisas pertencem ao Senhor. Sabe, é como aquele dia, a comparação pode ser simples, que a gente celebra o aniversário uma vez por ano e você para e diz assim: em algum momento o Senhor me trouxe à vida e agora eu preciso mais uma vez agradecer e reconhecer que Ele continuará comigo. Continuará comigo em mais um ano. A cada semana eu preciso fazer isso. E aí você pergunta: por que a cada semana? Porque a cada semana se completa um ciclo para me lembrar da criação, da salvação e do preservar que Deus me dá. Dá para entender isso?
O ciclo semanal me faz lembrar da minha origem. O ciclo semanal me faz lembrar da minha sustentação. O ciclo semanal me faz lembrar da salvação. O ciclo semanal que termina a cada sábado. Mas se a gente vai sendo envolvido, buscando, e entra semana, sai semana, e a gente vai, e de repente a vida passa, e a gente percebe que nós não vivemos com o verdadeiro propósito, porque o verdadeiro propósito está somente no Senhor. Isaías, o capítulo 58, verso 13, eu poderia citar aqui também o verso 14, é um texto que vale a pena você refletir. Isaías 58, verso 13 e 14, esse é um dos textos que eu tenho separado aqui na minha Bíblia. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Verso 14 diz, então te deleitarás no Senhor. A profanação do sábado envolve fazer com que ele perca seu caráter de santidade e propósito, ou seja, usar o sábado para atividades comuns ou interesses pessoais. Olha o que diz o texto, se desviares o pé de profanar o sábado, se ao sábado chamares deleitoso, e aqui ele vai citar, se honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Vejam só, a profanação do sábado envolve fazer com que ele perca o caráter de santidade e o propósito. E isso tem a ver até com os meus assuntos no sábado. Não seguindo os teus caminhos, não falando palavras vãs. Porque durante a semana eu vou conversar sobre os meus negócios, vou conversar sobre os meus empreendimentos, sobre o dia a dia, mas até as minhas palavras no sábado devem ser avaliadas, preservadas, para que não haja profanação. E agora, o verso, na sequência, o verso 14. O sábado deve ser visto como um dia prazeroso, uma delícia, pois é um tempo dedicado ao descanso e à comunhão com Deus. Por isso que ele vai dizer, no verso 14, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu gosto muito dessa expressão. Então te deleitarás no Senhor. Se ao sábado chamares deleitoso, deixa eu dizer para você, o que aconteceu? E a gente vai ver, eu falei na introdução. Eles saíram do cativeiro e o sábado não se transformou mais num dia deleitoso. Eles criaram regras, o medo de voltarem para o cativeiro. E o sábado é um dia para eu desfrutar. De todos os dias da semana, o sábado deve ser o dia de maior prazer, de maior satisfação. E eu aproveito e falo para você, que talvez como eu é um guardador do sábado, e torna o sábado um dia árido, ruim para a sua família, para os seus filhos. Mas o sábado é o dia para parar, é o dia para comemorar, é o dia para desfrutar. O sábado tem que ser um dia que os nossos filhos esperem que chegue, que quando termine eles já tenham saudade. Aquela comida especial deve ser no sábado. As atividades devem acontecer no sábado. E aí, com todo carinho, tá? Com todo carinho. Mas hoje a gente está chegando tão cansado nas horas do sábado, que às vezes nós não temos nada para oferecer nem para a nossa família. Nem para a nossa família. O sábado é um dia de prazer, um dia de alegria.
É um dia que eu me desligo, que até as minhas palavras, é o dia que eu cuido das minhas palavras, é o dia que eu não vou, sabe, fazer negócios, é um sábado que eu vou curtir minha família, que eu vou estar com os meus filhos. Mas isso vai depender de como eu vivi ao longo da semana. Então te deleitarás no Senhor, o deleite é o prazer encontrado na presença de Deus. Isso é prometido a quem honra o sábado de maneira verdadeira. Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta. O sábado tem sido hoje um dia de deleite? O verso 14 vai dizer, então te farei cavalgar nas alturas, nos altos da terra. Essa é a metáfora para as bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que são fiéis. A fidelidade ao sábado como símbolo da obediência a Deus leva à recepção das promessas divinas. Queridos, o sábado, portanto, é uma oportunidade de realinharmos os nossos corações e a nossa vida com Deus, buscando refúgio em sua presença e desfrutando a alegria e a paz que só Ele pode dar. Se eu estou falando para você que talvez não seja um observador do sábado, eu quero te convidar. Você tem dúvidas? Estude, leia, experimenta, desfrute. Desfrute isso que o Senhor promete aqui. Essa descrição que o Senhor promete. O chamado que o Senhor fez para aquele povo, para o povo que havia abandonado o sábado, é um chamado para se deleitar, porque o Senhor nunca nos chama para nos colocar um peso ruim sobre as nossas costas, não. O seu jugo é suave, seu fardo é leve, e entrar naquilo que o Senhor coloca para a gente é entrar na paz, é entrar na satisfação, é entrar no verdadeiro prazer. E é isso que o Senhor deseja através do sábado. Experimente. E se você é um guardador do sábado, que tal refletir como anda o sábado aí na sua casa? Como anda? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor nos dá. E eu te agradeço pelo sábado. Que a gente desfrute. E aquele que está me ouvindo agora e que não é um guardador, eu clamo em nome de Jesus Cristo que ele busque fazer a Tua vontade e experimente e perceba as bênçãos que o Senhor tem reservado para ele e para a sua família. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma alegria. Tem dúvidas? Não esquece. Faz contato com a gente. Peça a sua revista e entenda os propósitos que o Senhor tem. Ligue. A gente se encontra amanhã. A gente vai conversar um pouquinho mais agora sobre o Novo Testamento, textos difíceis para a gente entender o sábado. A gente se vê.